Olá, faço parte da Universidade Federal de Pernambuco e, através do PET Parasitologia, um programa de educação tutorial que integra o eixo de ensino, pesquisa e extensão, vou estar te ajudando a revisar a parasitologia para o Enem. E hoje, a parasitose que a gente vai ver é a esquistossomose. Bom, a esquistossomose é um grave problema de saúde pública no mundo. Aqui no Brasil, as estimativas apontam que 2 milhões de pessoas estão infectadas, sendo a grande maioria na região Nordeste. É uma doença muito atrelada a regiões de pobreza e de clima tropical. Só para a gente revisar, é uma doença parasitária causada pelo Schistosoma mansoni, um platelminto da classe Trematoda. Popularmente, a doença tem vários nomes. As mais comuns são xistose, barriga d'água e doença dos caramujos. A respeito da taxonomia, podemos destacar que é do reino Animalia, do filo Platelminto, ou seja, são vermes achatados dorso-ventralmente. A respeito da taxonomia, podemos destacar que é do reino Animalia, do filo Platelmintes, que abriga aí os vermes achatados dorso-ventralmente, que possuem uma simetria bilateral, da classe Trematoda, que possui as ventosas como característica principal, a ordem de gênea da família Schistosomatidae, do gênero Schistosoma, e a espécie que a gente vai estudar é o Schistosoma mansoni. Detalhe que essa espécie ela possui dimorfismo sexual, ou seja, conseguimos diferenciar o macho e a fêmea porque eles têm características físicas e sexuais diferentes. Aqui são as formas evolutivas principais, a começar pelos vermes adultos, que vão abrigar o sistema porta-hepático e depois migrar para o plexo mesentérico. Aqui tem um casal, o macho ele mede cerca de 1 centímetro, tem uma cor mais clara, que é da fêmea, e as ventosas mais pronunciadas. A fêmea ela é mais fininha, mas é maior, ela tem 1,5 centímetro, mais ou menos, e tem uma cor mais escura. O ovo ele é bem característico na área da parasitologia por conta desse espículo lateral voltado para trás aqui, e a gente considera ele como maduro quando apresenta um miracídio no seu interior. Esse ovo é de extrema importância porque é através dele que se realiza o diagnóstico. Aqui temos as formas infectantes. O miracídio é a forma infectante para o hospedeiro intermediário, tem essa forma cilíndrica, também tem ventosas, e a cercária, que é a forma infectante para o hospedeiro definitivo, bem característica com essa cauda bifurcada. Em relação ao ciclo biológico, vamos começar a partir da deposição dos ovos. A fêmea, no plexo mesentérico, ela pode botar até cerca de 400 ovos por dia, e a média de vida dos vermes adultos varia entre 5 e 20 anos. Então, são 400 ovos por dia durante todo esse tempo. Esses ovos, quando entram em contato com a água, eles são liberados na fezes, e quando essas fezes entram em contato com a água, eclode o miracídio. E esse miracídio ele é atraído por substâncias do caramujo, do Biofalaria, e penetra nele. Passa por algumas divisões e multiplicações até dar origem à cercária, que é eliminada e penetra na pele humana. Uma vez que ela penetra na pele humana, ela perde essa cauda bifurcada, restando só o corpo cercariano, que agora passa a ser chamado de esquistossômulo. Esse realiza uma migração pelo corpo, cai na corrente sanguínea, passa pelo coração, pelo pulmão, até que chega no sistema porta-hepático. No sistema porta-hepático, ele vai amadurecer, se tornar adulto, e depois o casal vai migrar juntinhos para o plexo mesentérico, sobretudo as veias mesentéricas inferiores, e lá reiniciarão o ciclo. Então, como pontos importantes, o hospedeiro definitivo é o ser humano, que abriga a forma sexuada do parasita, e o hospedeiro intermediário é o caramujo do gênero Biofalaria, que vai abrigar o parasita em sua forma de reprodução assexuada. O habitat principal é o sistema porta-hepático e, posteriormente, vai migrar para o plexo mesentérico inferior. Sobre a doença em si, a gente pode separar didaticamente em fase aguda e fase crônica. Na fase aguda, teremos sintomas como coceiras, dermatite cercariana, que é causada pela penetração da cercária, causando uma inflamação local na pele, e sintomas mais inespecíficos, como febre, emagrecimento, desconforto abdominal, diarreia, vômitos e tosse. A fase crônica, que é quando a doença já está estabelecida há um tempo, tem como sintoma principal o aumento do fígado e do baço, hemorragias, varizes esofágica e ascite, o quadro mais característico da doença. Os vermes adultos eles não causam grandes repercussões, o grande problema realmente são os ovos. Esses ovos
eles são englobados por células de defesa quando ficam retidos em um tecido ou órgão, e essa junção do ovo mais as células de defesa forma o granuloma. Esse granuloma vai gerar um quadro de fibrose, e essa fibrose vai gerar uma obstrução local, aumentando a pressão arterial naquela região, causando o quadro de hipertensão portal. É por causa dele que temos os outros sintomas. Vai ter uma circulação colateral em busca de novos caminhos para a circulação, causando as varizes também, né, o dilatamento dos vasos. Essas varizes elas podem se romper, gerando hemorragias, podendo levar o paciente a óbito. A hepatosplenomegalia, que nada mais é que o aumento do fígado e do baço, e a ascite, também conhecida como barriga d'água, que se dá pelo extravasamento de líquidos para a cavidade peritoneal e abdominal, quadro mais característico da esquistossomose. O diagnóstico ele deve ser feito em associação com os dados epidemiológicos, clínicos e avaliação laboratorial, que é feita pela coleta das fezes com o método Cato-Cat. O tratamento é realizado com praziquantel, é a droga que está sendo escolhida aí ultimamente e apresenta bons resultados. Então, a respeito das medidas profiláticas, que é justamente o que devemos fazer para evitar essa infecção, se destacam algumas, como questões higiênicas, o saneamento básico adequado, sobretudo referente ao destino que as fezes vão tomar, tratamento em massa da população daquela região, evitar o contato com a água potencialmente contaminada, e sabemos que ela está potencialmente contaminada quando conseguimos ver nos rios e riachos os caramujos, eliminar o caramujo, que é uma medida que vem sendo implementada naquelas regiões onde tem a doença em alta, e educação em saúde, que nunca é demais. Então, agora, eu vou trazer algumas questões para a gente discutir e se atentar a alguns pontos específicos. Essa questão fala: a esquistossomose, barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço, causada pelo verme Schistosoma mannsoni esquistossoma. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Biofalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos. Então, a pergunta é: uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá... Então, para a gente responder essa questão, é importante saber o conceito de vacina. Vacina constitui um tipo de imunização ativa induzida. São substâncias, né, constituídas por patógenos atenuados, ou seja, enfraquecidos, ou mortos ou derivados, que é o caso dessa questão que utilizou proteínas. E eles vão atuar estimulando o sistema imune a produzir anticorpos que vão atuar contra os agentes infecciosos. Logo, a resposta correta é a letra E: eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. Uma outra questão do Enem fala: em 2009, o município maranhense de Bacabal foi fortemente atingido por enchentes, submetendo a população local a viver em precárias condições durante algum tempo. Em razão das enchentes, os agentes de saúde manifestaram, na ocasião, temor pelo aumento de casos de doenças como a malária, leptospirose, leishmaniose e esquistossomose. Que medidas os responsáveis pela promoção de saúde da população afetada pela enchente deveria sugerir para evitar o aumento das doenças mencionadas no texto, respectivamente? Então, dito isso, vamos já lembrar aqui a profilaxia de cada uma delas. A malária tem uma transmissão vetorial pelo mosquito Anopheles, então a gente pode utilizar repelente, combater esse vetor, tá? Leptospirose, que é uma infecção febril aguda causada por uma bactéria, né? Se dá a transmissão pelo contato com água contaminada pela urina, principalmente dos ratos que têm a bactéria. E o que é que a gente pode fazer para evitar é justamente não entrar em contato com a água suja, e o saneamento básico também é uma medida muito importante. Para a leishmaniose, que também tem uma transmissão vetorial pelo flebótomo, né, o mosquito lutzomia, utilizar repelentes é muito bom, combater o vetor e o saneamento básico para impedir a multiplicação do mosquito. E a esquistossomose, como a gente viu agora há pouco, é evitar o contato com a água potencialmente contaminada, eliminar os caramujos do gênero Biofalaria e o saneamento básico. Dito isso, a resposta correta é a letra B: combater o mosquito Anopheles para a malária, evitar o contato com a água suja acumulada pelas enchentes para a leptospirose, combater o mosquito flebótomo para a leishmaniose e eliminar os caramujos do gênero Biofalaria para a esquistossomose. Uma última questão aqui fala: a esquistossomose causada pelo Platelminto Schistosoma mannsoni
e a ancilostomose, causada pelo nematóide Ancylostoma duodenale, são parasitoses intimamente relacionadas à precariedade do serviço de saneamento básico. Outra semelhança da esquistossomose com a ancilostomose é, então, só para a gente relembrar, a ancilostomose, conhecida também como amarelão, a transmissão dela se dá pela penetração ativa das larvas L3, né? Larva filarioide ou infectante na pele ou em mucosas. Ou também pode se dar de forma passiva por via oral. No entanto, a semelhança dela com a esquistossomose seria justamente essa penetração ativa dos parasitas pela pele dos seus hospedeiros. A esquistossomose pela cercária e na ancilostomose pela larva L3, larva infectante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Fiquem atentos aos próximos vídeos.